Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez, trabalhando, tudo na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus e de Jesus, e de Nossa Senhora Aparecida. E, como sempre, costumeiramente, eu gosto de aproveitar o momento e levar a minha mensagem até vocês sobre este meu canal, né? Que eu sempre tenho que estar enviando os meus trabalhos, né? A mensagem de hoje fala sobre o João Goulart. As pessoas mais novas não lembram, mas eu lembro muito bem do João Goulart, né? Ele foi presidente da República, era um gaúcho de São Borjas, no Rio Grande do Sul, era vice-presidente do Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio, Goulart assumiu a presidência e foi, pode-se dizer, um bom presidente. Mas houve daí uns probleminha e a ditadura militar, né, com a Revolução de 64, o João Goulart foi deposto, né? Mas vamos à história de João Goulart. João Goulart foi presidente do Brasil. Ele assumiu o cargo em 1961 e governou até 1964, quando foi deposto por um golpe militar. Mais conhecido como Jango, ele foi o 24º presidente do Brasil. João Goulart foi eleito vice-presidente na chapa de Jânio Quadros em 1960. Com a renúncia de Jânio, Goulart assumiu a presidência da República em 1961. Seu governo foi marcado por reformas de bases, como a ampliação do direito do voto e a nacionalização de empresas, mas também por instabilidade política e polarização, né? Houve muita instabilidade política e foi o que lhe causou o seu impeachment, né, do governo, né? Então, em 1964, um golpe militar liderado por setores conservadores das reformas, ou melhor, das Forças Armadas, derrubou o governo de João Goulart, instaurando um período de ditadura no Brasil que durou mais de 2 décadas, né? João Belchior Marques Goulart era o seu nome completo. E ele era, né, natural de São Borjas, Rio Grande do Sul, conhecido popularmente como Jango. Ele foi advogado, foi um agropecuarista e político brasileiro, que serviu como o 24º presidente do Brasil de 7 de setembro de 1961 a 2 de abril de 1964. Então, vejam bem, foi um grande político, né? Ele foi um grande presidente, embora foi deposto, né? E quando foi deposto, né, por esse golpe militar, esse golpe militar, em 1964, isso aí foi um resultado, vejam bem, foi um resultado de uma combinação de fatores políticos, sociais e econômicos que criaram um clima de instabilidade e polarização em todo o país. A crescente influência do comunismo, isso aí foi também um grande problema para o Jango, né? A influência
do comunismo, as reformas de base propostas pelo governo de João Goulart e a crise econômica foram alguns dos principais elementos, né, que levaram à deposição do governo de João Goulart, né, e a instalação de um regime militar que durou 21 anos. Né. João Goulart, depois do golpe, que foi deposto, ficou exilado no Uruguai, onde se estabeleceu após o golpe de 64. E, posteriormente, mudou-se para a Argentina a convite do presidente Juan Domingo Perón. Ele viveu no Uruguai por vários anos, onde possuía propriedades rurais e se dedicou à agropecuária, né? Mas, em 1973, mudou-se para a Argentina, permanecendo lá até a sua morte em 1976. João Goulart foi um político brasileiro que ocupou diversos cargos, incluindo deputado estadual, deputado federal, ministro do Trabalho e vice-presidente da República antes de ocupar a presidência, né? Então, João Goulart, não podemos negar que foi um grande político, né? João Goulart era cunhado de Leonel Brizola. Era casado, Brizola, né? Brizola era casado com Neuza Goulart, irmã de João Goulart, né? E ele faleceu em 6 de dezembro, o João Goulart, né, de 1976, na Argentina. Mas seus restos mortais foram transladados para o Brasil. E ele foi sepultado no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, no dia 1º de dezembro de 1976, né? Pois é, meus amigos, está aí um pouco da história, né, do grande político, grande brasileiro, né, que embora que tivesse sido deposto, mas não deixou de ser um grande brasileiro, né, que deu a sua contribuição política, social, né, administrativa ao nosso país, né. Então, a história de João Goulart, né, está aí. Que foi um grande brasileiro, um grande político, advogado, né, um agropecuarista e também presidente do Brasil. Infelizmente, foi deposto, né, com a Revolução de 64 e teve que se exilar, né, um pouco no Uruguai e, por fim, até o fim de sua vida, na Argentina. Eu mesmo, meus amigos, eu me lembro quando faleceu João Goulart lá na Argentina. Seus familiares queriam trazer ele para ser sepultado aqui no Brasil. Mas alguns políticos, lembro muito bem, que alguns políticos engraçadinhos, né, que não gostavam, que eram contra o Brizola, o João Goulart, né, não queriam deixar. Não queriam deixar, não. Ele foi ele que causou a revolução, então não vamos deixar. Só que, na época, eu lembro muito bem que o presidente do Brasil, ainda era a época militar, né? A ditadura militar, o presidente era Ernesto, se não me engano, era assim, Ernesto Geisel. E ele determinou, dizendo: deixe que o homem venha descansar no Brasil. Né? Aí trouxeram João Goulart, né, e sepultaram aqui no Brasil, no cemitério Jardim da Paz, lá em Porto Alegre. Pois é, meus amigos, vejam bem que
que polêmica, né? Até para o homem ser sepultado aqui no Brasil, tinha gente, uns engraçadinhos que foram contra o homem, né? João Goulart. Pois é, meus amigos, é essa a história, né? Tudo passa, isso já fazem muitos anos, né? A ditadura militar, que foi implantada, né, pelos militares em 64, durou 21 anos, mas já faz muito tempo que não tem mais a ditadura militar, voltou, né, o governo civil, e nós estamos aí levando a vida, certo, meus amigos? Fiquem todos com Deus, na paz de Deus, eu estou na paz de Deus, vou continuar na paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe querida. Boa noite.